Opa, tudo bem? Aqui é o José Fortes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu te ensino programação de forma prática, como é feita no dia a dia, para te ajudar a começar uma carreira sólida na programação. E principalmente, são conteúdos bem direto ao ponto, para ajudar você que quer fazer transição de carreira para programação e definitivamente não tem tempo a perder. E no episódio de hoje, eu vou te contar tudo o que você precisa saber para começar no desenvolvimento web, ou seja, na área web da programação. Primeiro, por que escolher desenvolvimento web? Existem várias outras áreas na programação, existem vários outros universos diferentes na programação. Eu sempre falo aqui para vocês, não sei se você já viu, pode ser que sim, pode ser que não, mas a programação ela é um universo muito amplo. Existem vários universos diferentes aqui dentro, existem várias áreas diferentes aqui dentro. É igual você falar de esportes, por exemplo. Quando você fala de esportes, você quer dizer muitos esportes, né? Imagina uma Olimpíadas, por exemplo. Olha a quantidade de esportes que tem lá, né? Quando você está dizendo esporte, você pode ser que você queira falar do futebol, pode ser que você queira falar do basquete, do vôlei, enfim, tem vários esportes diferentes. E quando você fala de programação, seria alguma coisa semelhante como você falar de esportes. Tem muito esporte diferente, assim como tem muitas áreas diferentes aqui dentro da programação. Então você precisa, o primeiro passo, inclusive eu gravei um vídeo essa semana para falar para vocês, para explicar a vocês como vocês dão os primeiros passos aqui na área da programação, como que você faz para tentar descobrir qual área você quer trabalhar, o que você precisa fazer de fato para começar uma carreira. Esse vídeo vai estar linkado aqui embaixo e é um vídeo que saiu na última segunda-feira. Naquele vídeo eu falei para vocês que vocês precisam, principalmente, definir uma área de atuação, porque a área de atuação vai te guiar para o que você precisa estudar. Cada área de atuação vai te levar a benefícios, a malefícios, vai te levar a tecnologias diferentes, vai te levar a pré-requisitos diferentes. Então, você precisa definir sua área antes de você começar aqui na programação. E é claro que para você definir sua área, você precisa pelo menos ter contato com várias outras áreas para você de fato escolher, conseguir conciliar ali a área que tem mais a ver com o seu perfil. E aqui no Seja Dev a gente trabalha muito com a área web, com a área de desenvolvimento web. Seria um pedaço aqui da programação, né? Tal como existem várias outras áreas, a web é uma delas. E a gente usa o web no Seja Dev muito principalmente porque existem muitos benefícios de você aprender a desenvolver o web. E o primeiro benefício que eu considero quase primordial, essencial, principalmente para quem quer fazer transição de carreira e não tem tanto tempo a perder assim, geralmente quem quer fazer transição, ele não quer esperar muitos anos para você conseguir seu primeiro emprego, né? Geralmente quando a gente é mais jovem, quando a gente tem ali 18, 17, 16 anos, tá tudo bem, a gente ter tempo a perder mesmo, ter tempo para poder aproveitar as coisas e testar várias coisas diferentes, mas quando a gente tá um pouco mais avançado, a gente não tem tanto tempo assim a perder. E na época, quando eu tinha lá meus 23 anos, eu já tinha um pouco dessa pressa, eu já queria conseguir meu primeiro emprego logo, né? Então, por isso, você procurar uma área que seja um pouco mais simples de você entrar, vai facilitar para você conseguir entrar de fato no mercado. E a área web tem exatamente essa característica. Ela é relativamente simples de você começar. Isso não significa que é fácil, tá? Muita gente confunde simples com fácil. Simples significa que ela é menos complexa do que a grande maioria das outras áreas, se não todas as outras áreas. Porém, não é simples. Programação não é fácil. E tem um outro ponto muito importante, que a área web ela é a maior área da programação. Então, a gente tem muito mais vagas de emprego, por exemplo, na área web, do que em qualquer outra área da programação. E se tem muitas vagas de emprego, significa que você vai ter muito mais chance de tentar aqui, se você seguir na área web. Se você seguir uma área que tem pouca demanda, por exemplo, a área de jogos é uma área que desperta muito interesse. A grande maioria das pessoas que querem trabalhar aí com programação, que gostam de computador, gostam de jogar, né? E aí a pessoa pensa, poxa, se eu gosto de jogar, eu gostaria de criar jogos. Porém, criar jogos, por exemplo, é uma área que tem um tamanho muito menor, N vezes menor, talvez até mais de 10 vezes menor que a área web, por exemplo. O que significa que você vai ter 10 vezes menos chance de entrar do que se você escolher a área web. Então, até a mobile, que é a área de criação de aplicativos, é uma área bem menor do que a área web. Então, por isso que a área web é uma área muito interessante de você tentar se aprimorar, de você tentar seguir na área web, tá certo? Então, por isso que eu falo pra vocês que é uma ótima escolha se você escolher a área web. Foi a escolha que eu fiz, foi a escolha que eu segui durante toda a minha trajetória na programação. Isso é, inclusive, um ponto muito importante de destacar também, que as pessoas acham que quanto mais sênior você for, quanto mais avançado você estiver na sua carreira, mais você vai saber de todas as outras áreas, vai migrar de áreas, vai saber fazer aplicativo, fazer site, fazer tudo que você imaginar. Na verdade, não é assim. Quanto mais avançado você fica, você precisa ficar mais especialista, né? Você precisa de aprofundar o seu conhecimento em áreas específicas. Então, no fato é que na minha história, por exemplo, na minha carreira como programador,
eu fiquei 100% da minha carreira, o tempo inteiro, focado aqui nessa área, na área web. Então é bem interessante que você foque em uma única área, que você siga essa única área, porque isso vai te fazer crescer na carreira muito rápido também. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Outro ponto interessante da área web é que não precisa de diploma. Sim, na web, a maior quantidade de vagas, geralmente ela pede conhecimento, não pede diploma de você. Então, se você quer ou não fazer uma faculdade, por exemplo, isso não vai fazer tanta diferença aqui na área web. A área web que conta mesmo é o conhecimento que você tem. Então, é mais simples de você entrar porque você não precisa necessariamente do diploma. Quase toda área hoje em dia na programação não exige tanto diploma sim, são áreas específicas que exige, tá? Mas a área web é uma área que definitivamente ela não cobra tanto diploma, cobra mais conhecimento, e esse é mais um motivo aí que eu acho super interessante quem vai fazer a transição de carreira seguir para a área web, porque você consegue antecipar aí a sua entrada no mercado. E como tem tanta vaga, tem muita vaga, acaba que você não fica sem vaga se você souber realmente programar aqui na área web, se souber realmente o conceito aqui, né? É claro que se você não souber, aí é difícil conseguir emprego, mas você aprimorando, você sabendo aqui a área web, vai te fazer conquistar, vai te fazer ter a possibilidade de conquistar muito emprego aqui dentro dessa área, tá certo? E outro ponto muito positivo aqui da área web é que também é mais um critério que facilita quem quer começar, facilita quem quer fazer a transição de carreira para programação, é que você não precisa também ter um computador muito potente para entrar na web. Para você trabalhar aqui com a área web, você vai perceber que até ao longo desse vídeo, que é um vídeo mão na massa, vou te mostrar na prática, que você só precisa de um computador simples mesmo. Você precisa de um computador que consiga rodar pelo menos alguns navegadores ali. Se você conseguir abrir alguns navegadores, já é suficiente para você começar nessa área. É claro que talvez lá para frente, quando você estiver já no mercado, você precise de investir uma máquina que seja um pouco mais eficiente, um pouco melhor. Mas para você começar, você não precisa de nada muito potente. Você pode começar aqui com um computador mais simples. E outro ponto também que é importante destacar da web, mais um benefício aqui, é que você não precisa também saber matemática avançada para você entrar na área web. Muita gente acha que você aprender programação precisa saber matemática, precisa ser, sei lá, um gênio em matemática, gostar muito de matemática e tudo mais, e não é assim que funciona. Algumas áreas você precisa de saber estatística, você precisa saber algumas coisas mais avançadas de matemática mesmo. Você talvez precise até de um diploma para isso, né? É um tipo de conhecimento que não tem geralmente, não é tão simples de você conseguir esse conhecimento fora da faculdade, por exemplo. Conhecimento em estatística e tal é mais difícil. Porém, aqui na web, isso não acontece. Na web você não precisa saber matemática avançada. Na web você precisa saber construir as coisas, você precisa gostar de construir coisas, e é isso que rege a web, é isso que faz um programador web, né? Um programador que vai construir sites, construir ali servidores voltados para sites. É mais ou menos assim que funciona. Então, dito isso tudo, vamos para a tela do computador agora para eu te explicar um pouco mais a fundo sobre a web, para a gente começar a colocar a mão na massa. Vamos lá? Bom, vamos lá então. E antes da gente entrar com a mão na massa aqui, antes da gente ir para o código de fato, eu quero te explicar alguns conceitos que são essenciais que você saiba para você começar aqui na programação web, tá certo? Primeiramente, vou te mostrar alguns sites aqui. Primeiro site é esse site aqui de uma padaria, e eu não sei que padaria é essa, tá? Eu pesquisei no Google ali padaria e cheguei nesse site aqui. Olha só que interessante, esse site, ele é um site que traz algumas informações dessa padaria, tá vendo? Tem aqui algumas bebidas, inclusive tá quebrado aqui o banner, né? Mas tudo bem, traz algumas bebidas aqui, traz aqui algumas coisas, algumas informações de presenteio, ó. Alguns pães aí, bolos e tal. E beleza, o que esse site está mostrando aqui pra gente? Ele é basicamente um site informativo, né? É um site que, se eu entrar aqui, e se você entrar aí na sua casa, ele vai ser o mesmo site. Ele vai mostrar a mesma coisa aqui pra gente. Outro site, por exemplo, é um restaurante aqui, ó, o restaurante do Ali. Não conheço também esse restaurante, tá? Achei na internet aí esse site só. E basicamente, o que tem de comum nesse site? Ele está simplesmente mostrando informações aqui do restaurante, né? Esse outro restaurante também, ó, Salsa. Você entra aqui, ó. Ele basicamente está mostrando informações do restaurante. Não tem nada aqui na página que você precisa esperar ele carregar, por exemplo. O Google também é muito parecido. E essa parte aqui do Google, ó, funciona de maneira parecida, né? Você tem aqui as informações, é só a parte visual aqui, ó. Só que você está enxergando. Não tem nada acontecendo por baixo dos panos. Aqui tem algumas coisas, né? Mas não tem nada muito complexo acontecendo aqui. Pelo menos não nesse momento, tá? A Globo.com já é diferente, né? Por quê? Porque na Globo.com, se você entrar aí e eu entrar aqui, pode ser que a gente veja informações diferentes aqui. Então, por exemplo, o YouTube também funciona de maneira semelhante. Se a gente entrar aqui em youtube.com, você vai ver que ele está carregando, ó. Ele aparece carregando aqui. E aí, depois que ele carrega, ele mostra aqui alguns vídeos. No caso, eu entrei no modo anônimo. No modo anônimo, ele não vai mostrar aqui nada de acordo com a minha conta, porque ele vai mostrar aqui o genérico, né? Quando eu entro na minha conta, ele vai mostrar os vídeos que ele acha que eu quero ver, né? Então, tem essa complexidade toda aí ainda. Mas aí, antes disso, eu quero te mostrar, primeiro, esse site simples aqui. Por quê? Porque
Porque se você começar pensando em um site como a Globo.com, como o YouTube, você vai pensar muito grande. E o ideal é a gente começar devagar e ir crescendo ao longo do tempo, tá certo? Então, para a gente começar, o ideal é você começar nesses sites pequenos. Pensa aí em um site informativo, por exemplo, um site da padaria Benjamin aqui, um site do restaurante do Ali, um site do restaurante Salsa. Então, sites assim que são meramente informativos, que você não precisa buscar informações de algum lugar. Primeiro eu vou falar desses sites, depois eu vou te falar sobre a outra parte, que é a parte que busca as informações de outro lugar. Primeiro, da parte que não busca. Esses sites aqui funcionam assim. A gente tem um código aqui que está criando esse site. Esse código é criado lá em umas linguagens, em umas tecnologias específicas. Para você entrar nesse site, você precisou de abrir um navegador, né? No caso aqui, ó, eu estou com o Chrome aberto. Você pode ter o Chrome, você pode ter o Firefox, o Edge. Você precisa de abrir um navegador e lá editar o site. O site é como se fosse um endereço, né? Se você provavelmente já sabe. E aí você entra lá e você consegue acessar o site e aparece o site aqui para você. Agora, por baixo dos panos, aqui, para você ver esse negócio bonitinho aqui, para você ver aqui as fotos, para você ver inclusive a fonte aqui e tudo mais, você precisa que o seu navegador pegue esse código construído aqui e interprete esse código. Primeiramente, essa parte que você está vendo aqui, que o navegador consegue ler, interpretar, é o que a gente chama de front-end. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, front-end. Então, o front-end é a parte visual, é a parte que o navegador interpreta. O navegador precisa interpretar isso para conseguir te mostrar. E essa parte visual que o navegador consegue interpretar, ele é assim, o navegador ele é como se fosse um leitor de código. Então, imagina, por exemplo, eu estou aqui falando com você em português, então você está entendendo o que eu estou falando, né? Agora, e se eu mostrar esse vídeo para um cara lá na China, que nunca viu português na vida, será que ele vai entender? Muito provavelmente não, né? Porque ele não sabe português. E o navegador é assim também. Vou escrever aqui, ó, os navegadores não sabem interpretar qualquer coisa. Eles foram criados para interpretar apenas 3 tipos de tecnologias diferentes, que é o HTML, CSS e JavaScript. Qualquer site que você for criar, ele precisa necessariamente ter essas 3 tecnologias, o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, resumindo novamente, front-end é a parte visual, que é isso aqui que a gente está enxergando, ó, restaurante do Ali, Benjamin Padaria, restaurante Salsa, essas coisas que a gente enxerga é o front-end. O navegador interpreta esse código e transforma nessa tela que você está enxergando. Inclusive, vou te mostrar como começar a criar uma tela como essa, tá? Daqui a pouco. E os navegadores não conseguem interpretar qualquer coisa. Assim como você não consegue entender todas as linguagens do mundo faladas, né? O navegador não consegue interpretar qualquer linguagem no mundo. Então, ele só sabe, ele foi escrito desde o início, lá desde o princípio, os navegadores só sabem ler HTML, CSS e JavaScript. Então, para você começar nessa carreira, para você começar aqui na web, para você entrar nesse universo da programação web aqui, você precisa necessariamente aprender essas 3 tecnologias, o HTML, o CSS e o JavaScript. Isso aqui é suficiente, depois disso você vai virar profissional, vai conseguir trabalhar aí nas melhores vagas do mundo e tudo mais? Não, porque a gente tem aqui outros passos de web avançado. Mas, para você começar, aí sim, estou querendo te mostrar tudo que você precisa saber para começar no desenvolvimento web. Então, para você começar, é isso. Você precisa aprender HTML, CSS e JavaScript. Eu te recomendo fortemente, eu vou fazer isso aqui, inclusive, nessa aula, né? Que você comece aqui com HTML, CSS e JavaScript e você estude essas tecnologias para você começar a construir essas interfaces mais simples, tá? Então, por exemplo, construir um site tipo esse aqui, o ideal é você começar aqui com essa parte mais simples, tá? Que é a parte do front-end. Agora, eu te falei que tem 2 partes, eu te falei que, por exemplo, um site como a Globo.com, ela precisa buscar as informações de algum lugar. Então, quando você entra na Globo.com, ela carrega, né? Você consegue ver ela carregando aqui, ó. Aqui você até porque você não consegue ver tão bem. No YouTube dá pra ver muito nitidamente, ó. Quando a gente entra, ó, ele tá carregando, tá buscando lá os vídeos, e daqui a pouco ele vai carregar, ó. Carregou e buscou aqui os vídeos, certo? Então, esse carregando, ele precisa carregar de algum lugar. Esse lugar que ele carrega é o que a gente chama de back-end. Então, back-end, diferentemente do front-end, é o que a gente chama, é a parte dos servidores. Então, servidor seria um lugar lá onde ele tem conexão com onde está armazenado os dados, onde está armazenado, por exemplo, as notícias da Globo, onde está armazenado os vídeos do YouTube. E aí, o front-end, que é essa parte visual, em alguns sites mais complexos, como a Globo.com, ele vai precisar conectar lá no back-end para buscar essas informações. Então, aqui no back-end, ele fica afastado, ele fica lá em outro lugar dentro dos servidores. Então, ele fica afastado dos navegadores. E aí tem um ponto importante, porque aqui, se no front-end o navegador precisa interpretar
essa linguagem de programação, precisa interpretar essas tecnologias para poder montar essa tela para você, aqui no back-end isso não acontece, tá? No back-end ele fica muito fora, ele fica lá longe, ele fica em um servidor. Então aqui no back-end pode-se usar qualquer tecnologia. Qual é o caminho aqui para vocês começarem na parte web? Seria você primeiro aprender o front-end e depois, posteriormente, talvez aprender o back-end, porque não necessariamente você precisa aprender o back-end, porque isso aqui são nomes de cargos da programação. Tem um cargo de front-end, tem um cargo de back-end e tem um cargo de full stack. Então são os 3 cargos aqui, são os 3 áreas dentro do universo aqui da programação web, tá? São esses 3 cargos. O front-end, então, é essa pessoa responsável por criar aqui essa parte visual, essa parte talvez estática ou talvez dinâmica, ou seja, a parte que vai conectar lá com o servidor e buscar as informações. E o back-end é a pessoa responsável por conseguir criar a parte que vai processar as informações, que vai receber os dados, que vai mostrar os dados. Então, é aí que entra front-end e back-end. Front-end, então, é a parte visual e você precisa se adequar às partes que os navegadores conseguem ler. No caso, HTML, CSS e JavaScript. Já no back-end, você pode usar qualquer tecnologia. E full stack é o profissional que sabe tanto o front-end quanto o back-end. Então, se você já viu esses nomes alguma vez na sua vida, agora você já sabe o que isso significa. E aqui tem um detalhe importante. Dentro do front-end, eu acho que é o caminho mais fácil para vocês começarem. Por quê? Porque no front-end você pode começar até sem lógica de programação. Você consegue construir sites como esses aqui, ó, como Benjamin Padaria, Restaurante do Ali, esse Restaurante Salsa. Esses sites mais simples, você consegue escrever esse site, construir esse site até sem lógica de programação, só usando HTML e CSS. Agora, entrando mais no detalhe, o HTML é o que a gente chama de linguagem de marcação. Por quê? Porque o HTML é como se fosse uma etiquetadora. Sabe, nos supermercados, não sei se vocês já viram, mas pelo menos quando era menor, nessas mercearias menores, tinha uma maquininha que você ia etiquetando tudo. Você etiquetava o preço de tudo, assim, dos produtos. E aí, se você quisesse trocar o preço, você tinha que ir lá em cada um dos produtos e trocar, tirar o preço e maquinar tudo de novo lá no preço, né? Não tinha tanto essas tecnologias assim, né? E, bom, e aí, é como se fosse isso. O HTML ele vai marcando tudo no site pra você, ó. Por exemplo, aqui no Restaurante do Ali, ó. Ele vai marcar, olha, aqui tem uma imagem, aqui tem um texto, aqui tem um botão, aqui tem um ícone. Depois, aqui embaixo tem um título. Mais embaixo tem uma descrição. Mais embaixo tem um texto menorzinho. Depois tem um botão. Aí vai descendo e vai marcando. Então, o HTML ele serve para marcar mesmo. Ele vai marcando tudo para vocês aqui. Então, o HTML é uma linguagem de marcação. É importantíssimo que você aprenda a marcar as coisas aqui. Vou te mostrar como que faz. O CSS, que essa é a segunda tecnologia aqui, ele é uma linguagem de estilo. A gente chama de folha de estilo, na verdade. O que ele vai fazer? Então, enquanto o HTML vai marcar as coisas, por exemplo, aqui tem um título. O CSS vai falar, esse título tem um tamanho, tem uma fonte de tamanho tal e a cor tal. Então, o HTML marca e o CSS cria o estilo do site. Ele cria as cores, ele cria o espaçamento. Se ele cria, por exemplo, que esse texto que vai ficar na esquerda, essa imagem na direita. Então, tudo isso você faz com o CSS. No HTML, você cria ali o esqueleto do site, que a gente chama. E no CSS, você deixa o site bonitinho. O site ali é visualmente atrativo para o usuário. Inclusive, ó, eu tenho uma extensão aqui que chama Unstyle. É esse aqui, ó. Unstyle. E essa extensão, a gente consegue ligar ela para desativar essa parte do estilo do site, deixar só a parte do HTML pra gente ver como é que funciona, como é que fica. E olha só, vou entrar na Google.com aqui, vou clicar aqui pra você ver, ó. Olha o que acontece, ó. As notícias estão aqui ainda, ó. Tá aqui, tudo aqui. Porém, fica extremamente feio, difícil de acessar o site, né? Tá tudo aqui escrito meio que em preto e branco, e algumas letras em azul, e algumas imagens, e é isso aí, ó. Olha como é que o site fica. Imagina se o site fosse assim, né? As imagens tudo distorcidas. Imagina se fosse assim o site, ao invés de ser daquele jeito aqui, ó. Veja se assim, é muito melhor, muito mais agradável para você usar um site desse jeito aqui que eu te mostrando do que usar assim, né? E assim seria um site sem o CSS, só com HTML. Assim seria um site com HTML e com o CSS. Então é muito melhor você ter um site com os dois do que ter um site só com HTML. Só com CSS não dá para fazer. Por isso é importante que você aprenda essas duas tecnologias. Não é uma linguagem de programação essas aqui, são tecnologias. Então, o HTML marca tudo, o CSS cria o estilo e o JavaScript, ele é a linguagem de programação, então ele é a lógica, a gente chama de lógica. Por quê? Ele é o que vai fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, aqui na Globo, o JavaScript, como a gente precisa buscar isso aqui lá do back-end, lá do servidor, as informações, provavelmente a gente não consegue fazer isso com HTML e nem com CSS, porque eles não são feitos para isso. Eles são feitos só para poder mostrar o dado na tela para você. Então, para você fazer isso, você vai precisar de usar
uma outra tecnologia, que no caso aqui é o JavaScript. O JavaScript vai fazer esse site aqui, ir lá no servidor dele, buscar as informações das notícias que estão aqui, as imagens, tudo isso, e trazer aqui pra gente. Então, essas informações que são enviadas, que são buscadas aqui dentro do nosso front-end, provavelmente é utilizado o JavaScript, que é o que faz essa lógica, que faz a busca das informações, que consegue detectar, por exemplo, inclusive aqui no Google, ó, ele consegue detectar que você está escrevendo aqui. Então, aqui no Google é mais fácil a gente entender, ó. O HTML, ele vai construir aqui, que aqui tem um título do Google, que aqui tem um lugar para você escrever as coisas e que aqui tem 2 botões, por exemplo. O CSS vai mostrar pra gente que isso aqui vai ficar tudo centralizado na tela e o tamanho da fonte, o tamanho aqui desse input, que é essa entrada de dado, o tamanho aqui dos botões, as cores dos botões, as cores das letras aqui, das fontes, isso tudo é o CSS que faz. E o JavaScript, ele vai detectar o que a gente está escrevendo aqui dentro para fazer isso aqui funcionar de fato. Se não tivesse JavaScript aqui, a gente ia pesquisar aqui e nada ia acontecer. E tem um negócio muito legal da gente conseguir identificar isso aqui dentro desse site do Google, que é o seguinte. Eu vou apertar F12 aqui no meu Chrome e eu vim aqui em Network, tá vendo aqui na direita? Ó. Aqui eu consigo ver tudo que está passando aqui na minha rede. Então, tudo que está passando na rede aqui entre o meu computador e o site, eu consigo ver, ó, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vim aqui clicar em fetch/xhr, ó. Clicando aqui, vou clicar aqui para poder limpar no Clear. E olha só, eu vou começar a pesquisar agora. Você vai ver o que vai acontecer, ó. Eu vim aqui começar a pesquisar. Eu vou pesquisar, por exemplo, busca. Ó, quando eu pesquisei busca, olha o que aconteceu. Apareceu 5 alternativas aqui na direita, tá vendo, ó? Primeiro, apareceu aqui, ó, um negócio escrito search, uma interrogação, um Q igual e um B, tá vendo, ó? Depois um E comercial aqui. Depois um de baixo, ó, tá? BU, BUS, BUSC e busca, tá vendo aqui? Então, o que ele tá fazendo aqui, que a gente consegue identificar aqui? Que o Google, aqui, com essa parte do front-end, ele tá indo buscar essa informação que a gente tá escrevendo aqui, nessa parte usando o JavaScript, ele tá indo buscar o que ele vai mostrar para você aqui de previsão. Então ele está tentando prever o que você quer buscar. Se você não escrever nada aqui, ele não sabe o que você está pensando. Então quando você começa a escrever, ele vai lá no servidor dele, ou seja, o front-end vai lá no back-end dele, que vai tentar buscar, fazer uma previsão com base no que você está buscando. Aqui está o busca aqui escrito, ó. Aqui estava busque, tá vendo? Então ele vai tentar fazer uma previsão do que você está buscando para tentar encontrar qual é a melhor previsão para você aqui, tentar descobrir o que você quer a partir da sua busca, tá certo? Então, se a gente vier aqui, inclusive, ó, eu vou clicar aqui em cima desse busca e vir aqui em response, ó, tá aqui, inclusive, é o que ele trouxe pra gente, ó, o primeiro que busca a pé, tá aqui, ó. A gente passar mais pra direita, a gente consegue ver mais coisas, ó. Tem mais informação aqui, ó. Busca CEP, tá aqui escrito busca CEP, com alguns caracteres aqui, até pior, até um pouquinho estranho, né? Mas é isso aí, buscar iPhone, ó. Tem busca CEP do Correios. Depois, ó, buscar primeiro o reino de Deus, que é uma música ali, ó, Canção de Vencedores por Cristo, tá vendo? Então, essas informações estão todas sendo trazidas de algum lugar, né? E aqui, no caso, a gente consegue ver nitidamente que o front-end, ele é uma tela para você enxergar as informações que estão vindo de algum outro lugar. No caso, as informações aqui estão vindo do servidor e o front-end está mostrando as informações aqui pra gente. Isso aqui é importante você entender, tá? E aí, o conselho que eu dou para vocês é que você busque aprender primeiro essa parte aqui do front-end, antes até mesmo dessa busca aqui, que acontece entre front-end e back-end, porque isso tem a sua complexidade também. Então, o jeito mais simples de você começar, que não é, obviamente, que você vai fazer o resto da vida, mas para você começar, para você ter contato com a tecnologia, contato com a linguagem aqui, é você começar criando sites simples, como esses sites aqui, que são sites dos restaurantes, que são sites aqui da padaria, sites de qualquer lugar que você imaginar aí. Pode, inclusive, pensar em um site de notícias que não vai carregar automaticamente como a Globo, carregar dinamicamente. Pode ser um site de notícias que você quer fazer só para você testar, para você aprender. E é assim que você começa aqui o seu caminho, a sua trajetória aqui na web, tá certo? E para você começar, eu te aconselho fortemente a baixar aí logo de uma vez no seu computador um software, um programinha aí, para você começar a escrever seus códigos. Eu vou fazer isso inclusive com vocês aqui, começar a escrever, para você ver como é que funciona. E o programa em questão é o Visual Studio Code. Para você baixar ele, é só você acessar code.visualstudio.com, você vai entrar nesse site aqui, que é um site da Microsoft, inclusive, e aí você clica aqui, ó, nesse botão azul, Download for Windows. Se você estiver usando Linux, Mac, vai aparecer aqui Download for Windows, for Mac, for Linux, tem todas as versões aqui, tem de todos os sistemas operacionais. Você entra nesse site, clica em Download, e aí depois que você baixar, você instala isso. Essa instalação, ela é relativamente simples, tá? Não tem nenhum mistério aqui para você instalar, não. E aí depois que você instala, aí pronto, você já tem a ferramenta que você precisa para começar a dar aqui os seus primeiros passos nessa área que é a área web. Bom, e depois que você baixou aí
o seu Visual Studio Code, você já instalou no seu computador, tá tudo certo, eu vou pedir para você criar uma pasta aí agora no seu computador, uma pasta em qualquer lugar que você quiser, para a gente começar a fazer essa conexão aqui. Eu vou te mostrar como que faz para você começar no HTML e no CSS, pelo menos para você ter essa visão de quais são os primeiros passos que você precisa dar. Então, para você começar, você tem que abrir uma pasta qualquer no seu computador aí, e aí você vem aqui, clica no botão direito, cria uma pasta nova aí em qualquer lugar. Vou chamar aqui de primeiro projeto HTML. Você cria essa pasta, uma pasta em branco, pasta qualquer mesmo. Você vem aqui com o botão direito e abrir com Code, ó. Se não aparecer isso para você, você pode simplesmente ir no seu menu iniciar, procurar aqui Visual Studio Code, abrir o Visual Studio Code que você acabou de instalar, vem aqui em File, Open Folder e abre a pasta aí que você acabou de criar, tá bom? E aí, se dessa forma, você vai chegar numa tela muito parecida com essa minha aqui, ó. É uma tela que não tem nada ainda aqui, né? Não tem nada. Então, a gente precisa criar o primeiro arquivo aqui. O primeiro arquivo que a gente vai criar é só a gente clicar nesse símbolo aqui, que é uma folhinha com mais, ó. Tem vários símbolos, cuidado com clicar nessa, que é de criar pasta. Esse da esquerda é de criar arquivo. Você clica aqui, o primeiro arquivo, eu te aconselho que chame index.html. Geralmente, o arquivo inicial da página, de qualquer página, é o arquivo com o nome de index.html. Então você clica aí, você cria o index.html, e esse vai ser o seu primeiro site, a primeira coisa que você vai criar aí, que obviamente vai ser alguma coisa simples, porém vai ser seu primeiro site. E para você começar um site HTML, você pode começar de várias formas. A forma mais simples é você começar aqui, escrever o símbolo de menor, exclamação, ele já vai mostrar para você aqui esse doctype. Você clica aqui em cima, ele vai escrever para você automaticamente aqui o símbolo de menor, exclamação, doctype, HTML e o símbolo de maior. Isso aqui é para você avisar o HTML, avisar o navegador que você está construindo aqui um HTML na última versão possível, tá? E aí, para você começar, o HTML é sempre focado em tags. E aqui eu vou criar uma tag nova, que é a tag HTML. O que é uma tag? Uma tag é você abrir e fechar, aqui usando esses símbolos de menor e de maior, e você abre em algum lugar e fecha em outro. No caso aqui, eu escrevi HTML, aqui no VS Code ele ajuda você. Ó. Você vem aqui, símbolo de menor, HTML e símbolo de maior, o meu automaticamente ele cria essa tag fechando aqui, porque eu tenho uma extensão aqui para fazer isso. Eu vou mostrar para você qual é ela agora. Mas só você abrir e fechar, é só você vir aqui, você abre desse jeito aqui, símbolo de menor, tag, símbolo de maior, para fechar é símbolo de menor, barra, a tag, no caso aqui é a tag HTML, e o símbolo de maior, tá? A extensão que eu uso para fazer isso, na verdade eu acho que eu nem tenho aqui essa extensão mais, ó. Ele faz isso automático já, hoje em dia então é automático, tá? Assim que você abre uma tag, ele fecha para você. Mas é assim que abre, é assim que você faz para criar uma tag, tá? Toda vez que você abre uma tag, você precisa necessariamente fechar essa tag. Então, abrir na linha 2 aqui e fechando na linha 4, é assim que você começa a criar aqui o seu HTML. O HTML ele tem dois lugares diferentes aqui, ele tem duas tags que são essenciais em qualquer site. Ele tem a tag head, aqui, e a tag body, aqui. Então, a gente tem o head e o body. O head seria os parâmetros de configuração do seu site. Por exemplo, você consegue definir o título do seu site, que vai aparecer aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima? Você consegue definir aqui dentro do head. Por exemplo, para você definir isso, você escreve a tag title. E aqui você define meu título, por exemplo. Meu título. Salvei. E o body é o que vai aparecer na tela do usuário. Por exemplo, aqui para escrever um texto, eu escrevo usando o H1. Para escrever um título, um título, você escreve usando H1. Por exemplo, meu título. Para você escrever um texto, você escreve usando a tag P. Meu texto. Se eu salvar isso aqui, eu consigo abrir o navegador e ele vai pegar esse código que a gente está construindo aqui, ler e transformar numa tela que o usuário consegue acessar. Então, esse aqui já é um primeiro site, ainda que bem simples, né? Ele continua, não deixa de ser o primeiro site. Para eu conseguir abrir, eu vou clicar com o botão direito aqui e Review em File Explorer. Ó. Ele vai abrir aqui a pasta que eu acabei de criar, eu clico duas vezes aqui e ele abre aqui ó, o meu HTML, tá aqui o meu título e meu texto, que eu acabei de construir aqui no meu HTML, tá certo? Bom, então é assim que você consegue construir o seu primeiro site. Você vem aqui, escreve e abre com o seu navegador. Aí eu vou te dar uma dica aqui que ajuda bastante, que é o seguinte, você pode vir aqui no seu Visual Studio Code, clicar nesse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de extensões. E aqui você pode procurar pela extensão Live Server. Eu já tenho ela aqui instalada, essa extensão aqui. Eu clico aqui em cima, e você vem no botão aqui, vai estar escrito Install, tipo esse aqui, ó. Só que é essa daqui, Live Server, clica em Install, depois de instalar, você pode fechar isso aqui, e aqui embaixo, ó, tem um negocinho escrito Go Live, tá vendo aqui, ó? Eu clico aqui, ele vai abrir para mim um outro navegador com outro endereço aqui, ó, que vai abrir exatamente esse site. Qual que é a vantagem de você fazer isso? É que se eu vier aqui escrever meu título 2, por exemplo, e salvar isso, ó, se eu voltar no navegador, esse que acabou de abrir, ó, que é esse endereço aberto pelo Live Server aqui, ele já apareceu meu título 2. O outro aqui não apareceu nada, ó. Por quê? Porque ele não atualiza automaticamente. O outro aqui que a gente criou, esse daqui, ele não atualiza automaticamente. Você tem que vir aqui
e apertar F5 aqui ou clicar nesse símbolo aqui de atualizar. Aí aparece o meu título 2 aqui, tá bom? Então é assim que a gente vai construindo o nosso site, tanto o HTML quanto o CSS. O CSS eu vou te mostrar ainda como que faz. E aqui você pode estar com a dúvida, né? Olha, mas como que eu vou fazer para descobrir quais são as tags que eu posso usar aqui? E basicamente, para você descobrir as tags é com a prática mesmo, tá? Você vai ter que ir estudando, vendo os vídeos aqui do canal, tem muito vídeo te mostrando como que faz isso, posso trazer mais vídeos especificamente sobre isso também. E é assim que a gente vai estudando o nosso HTML. Você precisa saber pelo menos as tags básicas aqui, as principais, que não são muitas tags, tá? Não são muitas tags principais. As tags do HTML são muitas. Se você quiser aprender todas, literalmente todas, aí são centenas, talvez milhares. Mas, você aprender só as básicas, a que você precisa mesmo para você construir a maioria dos sites, aí é relativamente tranquilo, você consegue aprender, você consegue, com a prática aí, acabar descobrindo essas tags, tá bom? E aí, beleza, aqui assim a gente vai criando o HTML, assim a gente vai colocando aqui os conteúdos dentro do seu site. O HTML, como eu falei, ele é uma linguagem de marcação, então você consegue colocar o conteúdo usando o HTML. Agora, como que vai fazer o estilo desse site aqui? Para você fazer o estilo, você precisa do CSS. Para você começar com o estilo do CSS, você vem aqui, cria um arquivo novo e coloca o nome que você quiser. No caso, eu vou colocar estilo.css. Esse arquivo vai ser responsável por construir o estilo do seu site. Por exemplo, se eu quiser trocar a cor do texto aqui, desse meu título, eu tenho que vir aqui no CSS e trocar. Primeiro, eu tenho que avisar para o CSS aonde eu quero trocar. Existem várias formas de fazer esse aviso. Eu posso trazer um outro vídeo especificamente sobre isso, mas vou te mostrar o mais simples e básico, que nem é tão usado assim, mas para te ajudar, eu vou começar por ele, que eu quero fazer o seguinte, quero trocar o H1 aqui, que é o título, para azul. Eu venho no CSS, escrevo H1, abro e fecho uma chave, e aqui dentro eu coloco o que eu quiser. Para mim trocar o texto, eu escrevo color e colocar a cor que eu quero, no caso em inglês, né? Se azul é a blue. Eu vou salvar isso aqui, e por enquanto ainda não funcionou. Ó, vou abrir para você ver, não funcionou ainda. Por que não funcionou? Isso aqui é uma coisa que confunde muita gente que está começando. Não funcionou? Eu tenho que carregar esse CSS aqui dentro do HTML. Para me carregar, eu venho aqui e eu abro uma tag nova, que é uma tag especial que chama link. Então eu venho aqui, abro, link, hell, aqui eu escrevo style sheet e aqui na frente href e eu passo aqui o arquivo, no caso estilo.css. E eu fecho a tag aqui. Para fechar a tag tem duas formas diferentes. A primeira é você abrir a tag e fechar depois na mesma linha ou em outra linha, como a gente fez aqui no body, no head, no HTML. E outra forma é você abrir aqui, do jeito que você abre normal, escreve as coisas dentro dela e fecha com a barrinha antes do símbolo de maior. Quando você faz isso, você não precisa criar dois, né? Como a gente faz aqui, quando a gente está importando um arquivo, a gente pode fazer diretamente assim, tá? E aí, desse jeito, eu passei a importar o meu arquivo estilo.css aqui para dentro do HTML. Eu tenho que salvar isso aqui. E agora, olhando aqui para o site que carregou com o Live Server, tá aqui com o título azul. O outro não tá, eu tenho que dar F5 aqui, aí ele aparece azul também. E é dessa forma que você consegue comunicar aqui o seu CSS com o seu HTML e assim você vai construindo sites. Com o HTML e CSS você consegue fazer muita e muita coisa. Por exemplo, construir todo o conteúdo aqui que você vai escrever aqui dentro, o conteúdo vai ser escrito por você, que é o desenvolvedor ou a desenvolvedora disso, e lá para frente, no futuro, você precisa conectar isso aqui com o JavaScript para ele conseguir buscar os dados em algum lugar, fazer essas coisas mais avançadas. Mas para você começar, a melhor ideia, com certeza, é você começar aqui usando o HTML e o CSS dessa forma primitiva, dessa forma básica, para você aprender e ter mais contato, para conseguir aprender aqui sobre as tags do HTML, você conseguir aprender sobre as tags principais, para você conseguir aprender também sobre como você faz essas coisas principais aqui dentro do CSS. É uma quantidade de coisas até relativamente grande para começar, porém, é uma coisa que você consegue ver o resultado acontecendo. Isso é bem recompensador. Em outras tecnologias, em outras áreas da programação, você vai começar a aprender as coisas, você vai demorar muito para você conseguir ver algum resultado. E aqui na web, não é assim. Aqui na web você começa a construir as coisas, e assim que você começa a construir, você já vai vendo resultados aqui aparecendo, já consegue começar a construir projetos, sites, até relativamente grandes aqui, usando HTML e CSS. E lá para frente, quando você tiver mais familiaridade com HTML e com CSS, aí você pula para o JavaScript e começa a aprender uma parte que é um pouco mais complexa, que é a lógica de programação. Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu quis te dar um exemplo aqui, quis te dar uma introdução de como você pode fazer para começar aqui na área web. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e é claro que sempre é uma introdução, então eu não consegui falar 100% de tudo, obviamente isso levaria muitos meses talvez de vídeo aqui e não só um vídeo só, mas acredito que tenha ajudado vocês que estão começando agora a ter uma ideia de como você pode começar a dar os primeiros passos e a partir daqui, a partir do final desse vídeo para frente, você precisa aprender
mais detalhadamente sobre as tags HTML e sobre as coisas do CSS, como você faz para poder misturar as coisas, como você faz para construir um site de fato usando o HTML e o CSS. Tem um monte de vídeo aqui no canal que te ensina a fazer isso. Se você der uma pesquisada, que você vai encontrar esses vídeos, tá certo? Bom, te vejo então no próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Um abraço, tchau!